taradinhos vendo o sexo da briófita. Estamos de volta. Para de ficar vendo o sexo da briófita e vamos ver outra parada. Vamos ver como que a pteridófita funciona, samambaia, que é o vegetal que está acima da briófita em matéria de derivação, em matéria de evolução. Plantas vasculares. Vivem em ambiente seco. A samambaia vive em ambiente seco. Ela geralmente se reproduz de forma sexuada, tendo em vista que hoje em dia a samambaia é muito parecida com a bananeira em relação a caule, é o caule chamado de rizoma, que é um caule subterrâneo. Então o cara olha aquela bananeira bonita, aquela, vamos falar de samambaia, né? Depois a gente fala da bananeira. Olha aquela samambaia bonita, aquela samambaia chorona, né? Aquela frondosa, com as folhas caindo. Porra, adorei essa samambaia, queria ter uma. O cara vai tirar um pedaço do rizoma, que é um caule subterrâneo da samambaia. O sujeito que é invejoso planta e vai nascer uma samambaia igualzinha, não, idêntica à samambaia linda que ele viu na casa do vizinho. Meteu o olho, a samambaia do vizinho secou e a dele ficou bonitona. Bem, fase esporofítica mais duradoura, o indivíduo 2N, que é o pé de samambaia, dura mais do que a fase gametofítica, muito mais a gente vai ver isso. Não apresentam semente, são desprovidas de semente, a semente surge no grupo que vai vir posteriormente, que é o grupo das gimnospermas. Gameta masculino móvel, igual anteriormente, e o gameta feminino alojado na porção superior da estrutura feminina. Na verdade, não é uma fêmea, é a estrutura feminina. Vamos ver como é que funciona a parada. Aqui, ó. Samambaia, que é um indivíduo 2N, chamado de esporófito, né, produz dentro daquelas paradinhas marrons que você vê na folha da samambaia, que é chamado de soro. Por meiose, a samambaia, a folhinha, origina vários esporos. Quando aquela cápsula, né, que é chamada de soro, que são várias em torno da folha, na bainha da folha, ela está madura, ela estoura e libera os esporos, né? Os esporos liberados em ambiente aquático, aí é que está. A samambaia vive em ambiente seco, mas na reprodução sexuada, ela depende da água, porque o gameta também é um anterozoide, é um gameta masculino móvel, que vai nadar em busca da estrutura feminina. Só que o anterozoide e o arquegônio ficam no mesmo indivíduo, no mesmo gametófito, que é esse cara aqui, chamado de prótalo, ok? Que é um indivíduo que vai durar pouco. O prótalo é hermafrodita, beleza? Então o prótalo vai ter tanto o anterozoide, que produz anterídeo, quanto o arquegônio, que produz a oonosfera, ou seja, como se fosse testículo produzindo espermatozoide e ovário produzindo óvulo, beleza? Testículo seria o anterídeo, o espermatozoide seria o anterozoide, o ovário seria o arquegônio e o óvulo seria a oonosfera, comparando a reprodução animal à reprodução vegetal. Bem, quando o anterozoide libera o anterídeo, há uma grande probabilidade que esse fecunde a oonosfera do próprio prótalo. Porque, lembrando, o prótalo é hermafrodita. Ele mesmo libera o anterozoide, como o arquegônio está muito próximo, há uma grande probabilidade do anterozoide entrar no arquegônio do próprio prótalo, o cara se autofecundar, o que não é atípico. O prótalo começa a gerar um brotinho, esse brotinho é um esporófito jovem, vai degenerando o prótalo e o gametófito vai cada vez ficando maior, originando aquela samambaia frondosa que nós acabamos de falar. Léo, peraí, tu falou que eu posso gerar uma outra samambaia plantando um pedacinho do rizoma. Pode, só que isso dá uma reprodução assexuada. O que eu estou descrevendo aqui é a reprodução sexuada, que depende da água para ocorrer. Tendemos a nos livrar da água para processo reprodutivo. Então vamos falar do próximo grupo, as gimnospermas. Quem são as gimnospermas? São os pinheiros da vida, né? São as araucárias da vida, são as ginkgobilobas da vida, são as sequoias da vida, né? Uma das maiores plantas do planeta são as sequoias, né? E são exemplos de gimnosperma, ok? Mais evoluída do que samambaia e musgo, mas menos evoluída do que plantas que geram flores e frutos, chamadas de angiosperma. As gimnospermas são plantas vasculares, assim como a samambaia também já era, vivem em ambiente seco, igual a samambaia,
Formação do tubo polínico, que é aquela estrutura que eu falei para vocês que durante o processo reprodutivo exclui a ideia da necessidade da água para a reprodução. A estrutura masculina, o grão de pólen, que é o gametófito, começa a germinar na estrutura feminina. E aí vai encontrar o óvulo, não, mas vamos esperar, o óvulo dentro dessa caixinha, dessa estrutura feminina. Gimnosperma quer dizer sementes nuas. A semente não está dentro de um fruto, ela está nua. Aquelas lojas que nós vemos na pinha são onde são alojadas as sementes estão expostas. Fase esporofítica mais duradoura, assim como já era na pteridófita, apresentam sementes, novidade, a pteridófita não tem semente, são monóicas, são plantas que apresentam o mesmo sexo, geralmente o mesmo pezinho tem macho e fêmea, assim como também era na pteridófita. Estróbilos masculinos produzem grão de pólen. Estrutura masculina produz o grão de pólen. Estróbilos femininos produzem o óvulo, ou seja, o grão de pólen, que é o gametófito, vai pousar no estróbilo feminino, porque ele tem essa capacidade de ser alado, não porque ele bata a asa e voe, mas ele é uma estrutura leve. E tem tipo duas orelhinhas assim que viabilizam a ideia dele poder chegar a alcançar, com a ajuda do vento, o estróbilo feminino, ok? E agora vamos ver como funciona o sexo dos elefantes. Mentira, o sexo da gimnosperma. Lembrei daquela musiquinha dos Mamonas Assassinas. Imagina só como é o sexo dos elefantes. Estamos falando de pornografia o tempo inteiro, mas é uma pornografia vegetal. Vamos lá. Esse é o indivíduo 2N, é o esporófito, ok? Lembrando que o cara tem os dois sexos, certo? E aqui está o estróbilo masculino, também chamado, olha que merda, também chamado de microesporanjo. E da fêmea chamada de megaesporanjo. Estrutura feminina maior do que a estrutura masculina, é mole? Geralmente a estrutura masculina se aloja na porção mais inferior da árvore e a feminina mais acima da árvore. Por quê? A probabilidade de que o grão de pólen seja liberado e o vento leve esse grão de pólen para cima é maior do que ele levar o grão de pólen para baixo. Então é por isso que a estrutura feminina está em cima e a masculina está embaixo. Não é atípico que essas plantas se autofecundem, ok? Lembrando que ela apresenta os dois sexos. O estróbilo masculino, o microesporanjo, faz meiose e libera o gametófito, né, que é o grão de pólen. O grão de pólen vai se alojar no megaesporanjo, vai formar o tubo polínico. Quando o gameta masculino, através dessa germinação, alcança o gameta feminino, o óvulo, e vai germinar, gerando uma semente. Então o óvulo está aqui, a semente está aqui, ok? Tudo isso dentro do nosso querido megaesporanjo ou estróbilo feminino. Então, posteriormente, essas sementes que estão alojadas, literalmente alojadas nas lojas do megaesporanjo, são liberadas no meio, né, as sementes caem e vão dar origem a um novo indivíduo 2N, que é o esporófito, ok? Indivíduo 2N. Continuando a falar de reprodução vegetal. Coisa linda, vamos falar agora do top, crista da onda. As plantinhas que são mais sinistras. Plantas vasculares, vivem em ambiente seco, formam o tubo polínico até aí novidade nenhuma, fase esporofítica mais duradoura, enfim, apresentam sementes, sem novidade, são monóicas, sem novidade, pelo menos a grande maioria, produzem flores, a novidade está aí. Produzem frutos originados do ovário das flores. O que não é originado do ovário da flor, a gente vai chamar de pseudofruto. Por exemplo, o caju. A polpa do caju é originada do pedúnculo, do cabinho da flor. Já a estrutura originada do ovário, que eu poderia chamar de fruto verdadeiro, é a castanha do caju. Ok? Então o caju em si é um pseudofruto. A maçã é um pseudofruto. O fruto, na verdade, que é originado do ovário é a partezinha do meio da maçã. Ok? Então a maçã é um pseudofruto. O morango. O morango é um pseudofruto. O fruto verdadeiro são as partezinhas pretas do morango. Aquelas estruturinhas pequenas e pretas do morango. Ok? E por aí vai. Produzem flores e das flores geram frutos, como nós lemos lá no primeiro texto
que é o texto lá de Gênesis, falando sobre a história de Adão e Eva. Aqui está a estrutura sexual dessa plantinha fabulosa, as flores. E aí nós observamos que aqui eu tenho a estrutura masculina, como sempre, a fêmea regulando o quanto de filhotes serão gerados. Eu tenho várias estruturas masculinas gerando grão de pólen e uma única estrutura feminina gerando o óvulo, ok? Bem, as estruturas masculinas são representadas pelo filete, que é o cabinho, e a antera, que é onde o grão de pólen é formado. E as estruturas masculinas unidas dão origem ao estame. Então, o estame é a estrutura masculina. Já a estrutura feminina, que o conjunto é chamado de geniceu ou pistilo, é formada pelo estigma, que é a entradinha, o estilete, que é o tubo, e o ovário, aonde o óvulo está guardadinho, ok? Nós temos a pétala e o conjunto de pétalas é chamado de corola. E nós temos as sépalas e o conjunto de sépalas é chamado de cálice. E aqui o receptáculo onde o óvulo fica, ou melhor, alojado, fica repousando, né? O ovário fica repousando em cima do receptáculo, ok? A antera produz o grão de pólen, estigma, estilete e ovário dá origem à estrutura sexual feminina. O cabinho é o pedúnculo. A partezinha verde que está carinhosamente envolvendo as pétalas são as sépalas, formando o cálice, que é o conjunto. A estrutura mais frondosa, mais bonita da flor, né, as pétalas, o conjunto forma o que nós chamamos de corola, ok? Foi estrutura sexual. Aquilo que de fato importa em matéria de reprodução é o estame ou androceu, que é a estrutura sexual masculina, e o geniceu ou pistilo, que é a estrutura sexual feminina, ok? Isso que importa, lembra? Então, para que serve a pétala e tal? Atrair polinizador. É aí, cara, que essa galera ganha. Como eles são monóicos, mas são mega inteligentes, mentira, são nada, no raciocínio. Mas, enfim, mas a natureza impõe um instinto, até para o vegetal. Essa galera, eles apresentam geralmente o período de maturação sexual diferenciada entre a estrutura masculina e feminina, para evitar com que essa flor se autofecunde, aumentando assim a possibilidade de variabilidade genética desse grupo. Léo, não entendi nada. Vamos lá. A antera não está produzindo grão de pólen, que é o gametófito masculino? Tá, Léo? Legal. Se esse grão de pólen pousar aqui, ele vai formar o tubo polínico aqui. E a proximidade genética vai fazer com que seja gerada uma semente que tem uma proximidade genética muito alta, a variabilidade genética aí não rolou, não de forma efetiva, não de forma com qualidade. Então o que a plantinha faz para não se autofecundar? Primeiro esse cara produz o grão de pólen, depois ela produz o óvulo, depois que o grão de pólen foi liberado, ou então ao contrário. Primeiro ela produz o óvulo e depois o cara produz o grão de pólen, para fazer com que esse grão de pólen atinja uma outra flor, fazendo com que esse óvulo seja fecundado pelo grão de pólen de uma outra planta, da mesma espécie. Mas elas amadurecem de forma reprodutiva em períodos diferentes, favorecendo com que não haja a autofecundação, que a fecundação seja cruzada. Fabuloso, né, cara? Isso é uma jogada fabulosa. Aumentar a variabilidade genética, fazendo com que os descendentes sejam, quanto mais diferente for o descendente, melhor. Para analisar a banana ela está em processo acelerado de extinção. Por quê? Lembra da samambaia, que é o rizoma? Caule subterrâneo, a mesma coisa acontece na bananeira, também é um caule subterrâneo. A galera começou a fazer o plantio do rizoma, fazendo com que haja a formação de bananas especificamente iguais, idênticas às de interesse comercial, e hoje em dia a plantinha, a banana, não tem mais semente. Isso quer dizer que elas são muito próximas geneticamente, a variabilidade genética desse grupo de angiosperma é muito pequeno. Então, a banana, por seleção natural, ela está tendendo a se extinguir. Porque, Léo, se uma tiver uma zika, provavelmente todas vão ter. Porque elas são geneticamente muito parecidas. Ok? Continuando, então, reprodução das angiospermas. Ok? Vamos começar aqui na flor, né? Lembrando que a antera tem um gameta masculino, né? O gametófito masculino, e o óvulo está dentro do ovário, que é a estrutura final da estrutura sexual feminina. Aqui, ó, célula que vai formar o tubo polínico e a célula germinativa, né?
o grão de pólen vai cair no estigma, vai através da célula formadora do tubo polínico e a célula germinativa ela vai atrás. Tubo polínico é formado aqui, ó, tal. A estrutura encontra o gameta masculino encontra o gameta feminino, começa a germinar o embrião dentro da estrutura que vai virar semente, né? O embrião já formado fica dentro da semente. O interessante, essa estrutura aqui dentro, que é chamada de endosperma, é o que vai nutrir o embrião enquanto o embrião tiver, quando ele começar a germinar, que aí necessita da água, né? A semente só germina quando ela tem o fenômeno chamado de embebição. O embrião está adormecido dentro da semente, cheio de elemento nutritivo aqui para o cara. Quando a semente tem contato com água, ela sofre esse fenômeno chamado de embebição, o embrião começa a germinar. Só que ele ainda não faz fotossíntese, ele ainda não está produzindo seu próprio alimento. Então ele vai crescendo utilizando o nutriente armazenado na endosperma, né? E aí sim vai dar origem a uma planta novamente 2N, ok? Lembrando que os gametas originados são N. Então, processo muito interessante, né? Por isso que o feijãozinho, enquanto estiver dentro do saco no ambiente seco, ele não está germinando, mas aí botou água, o cara vai germinar. É uma forma do start, né? Daquele embrião entender que está na hora dele germinar, ok? Através da germinação, a plantinha surge novamente. Continuando então, olha que maneiro, falando de frutos, né? O que seria pseudofruto, o que seria fruto verdadeiro? Bem, aqui a gente vê a maçã representando aí um pseudofruto, fruto verdadeiro é aquilo que a gente joga fora, o fruto verdadeiro do caju, isso daqui é o pseudofruto, o fruto verdadeiro do abacaxi, na verdade aquelas paradinhas que a gente corta fora junto com a casca, e o fruto verdadeiro do morango, aquelas partezinhas ali amarelada ou preta, né? Aqui é do receptáculo floral, o morango é originado do receptáculo floral. Aqui é uma infrutescência, né? Por conta de uma inflorescência, que a flor ela é cheio de estruturas sexuais, não uma só. E aqui originado do pedúnculo e aqui também originado do receptáculo floral, o que a gente come, a polpa. Agora olha que maneiro, o cara forma um fruto carnoso, né? É um fruto cheio de polpa, um fruto que pode ser saboroso, que atrai o indivíduo para comê-lo, né? E esse indivíduo comendo esse fruto, ele vai levar a semente que está dentro desse fruto, né? Ou não, enfim, depende da plantinha, para outro lugar. E aí a angiosperma ganha aquela grande dispersão que nós entendemos que esse é um dos motivos que leva a angiosperma a ser um vegetal tão evoluído. Bem, galera, aí então nós finalizamos a nossa aula sobre evolução vegetal. Espero que vocês tenham gostado. Posteriormente a gente fala um pouquinho de fisiologia vegetal, dos hormônios vegetais, etc e tal, mas fica um papo para um outro momento. Um grande beijo, fica a dica, professor Leonardo, Biologia Gabarito Enem. Fui!